com muito prazer que a gente reinicia esse ciclo de apoio e desenvolvimento docente para uma melhor performance dentro da instituição e também uma melhor performance pessoal como professor também, uma evolução pessoal e profissional. Hoje a gente tem o prazer de ter a professora Janaíne Polese nos ajudando e facilitando a forma de escrever artigos científicos publicáveis. E também, no inicinho, a gente vai ter a Valesca para trazer umas informações sobre o Hub Tecnológico e também sobre o funcionamento dessas aulas síncronas, híbridas, e as dificuldades e algumas peculiaridades que estamos tendo. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aos que estão aqui, aos que virão depois de casa, porque os sábados a gente tem usado para fazer integração das disciplinas, esqueci a palavra, me desculpa, mas integrar as disciplinas e terminarmos o semestre com louvor aí até o final do ano. Muito obrigada pela presença de todos. Integralizar, lembrei. Muito obrigada pela presença de todos. E eu vou passar para a Valesca com as informações e depois a gente começa com a professora Janaíne falando aí sobre os artigos publicáveis para a gente, tá bom? Muito obrigada. E no final nós vamos abrir para perguntas, para perguntas aqui no chat. Um abraço e até breve. Pois não, Valesca? Maraíra, obrigada. Bom dia, gente. Estão me vendo aí um pouquinho distante, né? Eu estou aqui com o Tiago da TI, que muitos conhecem aí também. Não sei se todos me conhecem também pessoalmente. A gente vai gastar 10 minutinhos aqui, pegar 10 minutinhos da aula da professora Janaíne, só para a gente explicar alguns pontos importantes dessa aula híbrida que a gente tem feito, tá? Vocês estão vendo que eu estou bem distante aqui, né? De vocês. A câmera está posicionada em um local e ela está com o ângulo totalmente aberto. Então, eu vou mostrar alguns passos que a gente pode fazer para melhorar a aula e a experiência dos alunos que estão assistindo essa aula de casa, tá? Eu fiz um roteirinho aqui, a gente vai passar por eles. Eu não vou abrir para pergunta para a gente não pegar o tempo da capacitação toda. Mas no final eu deixo o telefone do Hub e aí vocês podem entrar em contato com a gente que a gente ajuda vocês também. Tá bom? Então, aula híbrida. Professor na sala, metade dos alunos aqui, metade dos alunos em casa. Quem deu aula remota durante a pandemia é exatamente do mesmo jeito. Entrou na sala, sentou no computador, portal do professor, abriu a disciplina, Collaborate. É muito importante que o professor já deixe a sessão agendada previamente, tá bom? Porque aí, quando chegar, é só sentar no computador e ligar a transmissão, ok? Então, o primeiro ponto é deixar a transmissão agendada já previamente, ok? É importante também vocês tentarem chegar um pouquinho mais cedo na sala, antes da aula começar, para a gente abrir essa transmissão com calma. De qualquer forma, em cada mesa das salas tem um checklist, tem um passo a passo do que vocês têm que fazer se caso na hora der algum branco. Então, sigam esse checklist que está na mesa de vocês e aí vocês vão conseguir abrir a reunião tranquilamente, tá? Então, tá bom. Chegou, sentou, abriu a transmissão, abriu o microfone, abriu a câmera. Quando vocês abrirem a câmera, ela vai estar desse jeito que está aqui, ó, bem distante. Só que a gente tem um controle remoto, é o preto, tá? Que fica na mesa de vocês. Esse controle remoto preto, ele é o controle da câmera. E ele tem 3 presets já programados aqui. Então, o que vocês vão fazer quando vocês chegarem na sala e abrirem a câmera? A gente tem tem o teclado de número aqui no controle. E olha só, quando eu aperto o 2, o que acontece?
o zoom já vai automaticamente para o quadro. Então, aqui, o professor que utiliza o quadro, quando chegar na sala, ele já pode apertar o preset 2, tá? Que aí vai aparecer o quadro. Claro que o professor vai ter que escrever um pouco maior do que ele geralmente escreve na sala, porque aqui a gente está numa transmissão, né? Então, escrever um pouquinho maior do que o normal, mas quando for utilizar um quadro, utilizar o preset 2 em todas as salas. Hoje a gente está na 409, mas todas as salas têm essa mesma configuração. Controle com preset. Ah, eu não vou usar o quadro e eu quero que pegue um ângulo maior, porque aqui está um ângulo muito limitado. Então, eu vou usar o preset 1. Eu aperto 1 e ele abre um pouquinho o meu ângulo aqui na sala, tá? Percebam que agora ele não está tão distante mais, mas ele está pegando e eu tenho um caminho maior para percorrer aqui na sala, ok? E o preset 3 é caso eu queira pegar um pouquinho da projeção. Mas a gente vai usar pouco o preset 3, tá? O preset 3 é o número 3 mesmo, tá? Número 1, 2, 3 aqui do controle remoto. A gente vai usar pouco o preset 3. Por quê? Porque para os alunos de casa visualizarem os nossos slides, a gente vai compartilhar a nossa tela, ok? O Thiago está com uma câmera extra aqui para mostrar para vocês onde que está a câmera de quem assiste de casa, tá? Vou fechar a minha para dele aparecer direitinho aí. Tá aberto o seu, Thiago? Acho que tá. Tá. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar a câmera do Thiago. Não, Valesca. Não? Não. Espera aí. Talvez ele tenha que abrir o microfone para aparecer a imagem dele também, não? Para puxar aqui pra gente. Agora sim. Foi? Sim. Tá, então a câmera ela fica no topo da sala, tá? Do lado do projetor é o mesmo suporte ali. Ela fica ali em cima. Então, quando vocês estiverem dando aula, a câmera que a gente utiliza é aquela que está lá em cima. E o microfone é o que fica na mesa. É esse microfone aqui que tem um... Deixa eu dar um... Esse microfone que tem um tripézinho aqui, que fica aqui na mesa, é esse microfone que a gente usa para a transmissão. Pode ver que agora eu falei mais perto, meu som deve ter ficado melhor. A lapela, a gente usa apenas se o professor quiser amplificar o som da voz dele na sala, tá? Essa lapela, ela não é utilizada na transmissão. Então, se o professor quiser amplificar a voz dele aqui dentro da sala, ele usa a lapela. É opcional, tá bom? A lapela é opcional. É só se o professor não quiser falar tão alto dentro da sala, tá? E a lapela tem um botãozinho de ligar e desligar aqui em cima, tá? Então, é só passar para o lado, liguei a lapela, agora eu vou desligar, é o botãozinho que tem em cima. Importante, gente, cada sala tem seu próprio microfone. A gente não pode levar esse microfone para outra sala, tá? Tem a identificação aqui de qual sala é esse microfone, ele não pode ir para outra sala, senão vocês vão falar numa sala e o som vai sair nessa aqui. Tá bom? Então, a lapela é opcional, ok? Deixa eu ver mais algum ponto importante para a gente falar das transmissões. Quando vocês precisarem fazer apontamentos nos slides, então tem professor que usa muita imagem e precisa mostrar alguma coisa na imagem para os alunos. Não mostrem na projeção, tá? Porque a projeção, vocês podem ver aí, que a imagem não fica muito boa. Porque a projeção nada mais é do que uma luz que está batendo aqui, né? Então, quando vocês compartilharem a tela de vocês, vocês vão mostrar no mouse
o que vocês precisam mostrar para todos os alunos. Que aí quem estiver assistindo aqui na sala vai ver o apontamento do mouse e quem estiver assistindo de casa também vê o apontamento do mouse, tá? Então, sempre que precisarem apontar, não apontem na projeção, só no computador, ok? E o último item importante é quando vocês precisarem dar aula para 2 turmas ao mesmo tempo. Então, eu sou professora da turma A, B e C. A minha turma A e C vão ter aulas juntas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou gerar o link do Collaborate na aula A, vou copiar o link da aula do Collaborate da turma A e colar como uma URL na turma C, tá? Vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês onde que vocês geram esse link. Ó, tá aqui no Collaborate, tá agendado aqui, a professora Maraíra agendou aqui a aula de hoje. Eu preciso compartilhar essa aula aqui com outra turma. Eu vou clicar em cima da minha aula, vou abaixar um pouquinho aqui, ó, eu tenho esse botão de acesso de convidados. Eu vou selecionar esse botão, salvar, aí ele vai gerar esse link para mim, de participante. Eu vou copiar o link. Copiei esse link, vou na outra turma. Então, suponhamos que essa é a turma A, onde eu fiz o agendamento. Agora eu vou lá na turma C. Abri minha turma C, por exemplo, minha turma C é essa aqui. Abri a turma, vou adicionar uma atividade ou recurso e vou selecionar uma URL. Selecionei a URL, coloco o nome da aula, colo aquele link que eu copiei, salvo e volto ao curso. Quando eu faço isso, os alunos da turma A e C vão entrar exatamente na mesma sala, tá? Por isso é importante fazer isso previamente, para quando chegar na sala não precisar ficar gerando esse link e copiando em outra turma. Beleza? Mais algum ponto, Thiago? Bom, eu acho que esses são os pontos mais importantes. Eu vou deixar no chat o telefone do Hub. Se vocês precisarem de apoio, algum outro treinamento um pouquinho mais profundo, de algum outro item que vocês consideram importante, estão tendo dificuldades, vou deixar o telefone e a gente agenda. Podem bater lá na porta do Hub, a gente fica no 5º andar, em frente às escadas, tá? Eu acho que não peguei tanto tempo assim da aula, não. Obrigada, Maraíra, pelo espaço. Gente, muito obrigada. A gente está à disposição de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Boa aula para vocês aí. Muito obrigada, Valesca. Muito obrigada pela Valesca. ajuda. Oi? Marcilene? É só para ela repetir os números do controle 1, 2 e 3. O 2 é o Zoom, Marcilene? O 2 é o quadro, o 1 é o plano mais aberto e o 3 é a projeção. Vou colocar aqui no chat. Obrigada. Então, muito obrigada, Valesca, o Hub, ao professor Leandro por coordenar esse time, nós aqui do NDD, eu e o professor George, o coordenador George, e eu me chamo Maraíra, a gente dá boas-vindas aos novos professores que entraram. Como disse no princípio, nosso objetivo é capacitar e ajudá-los a desenvolver melhor no dia a dia, no cotidiano acadêmico, docente nosso. E começando aí, dando início ao nosso primeiro ciclo de capacitação docente, em nome do NDD, convidamos a professora Janaíne Polese para nos ajudar a enriquecer os nossos trabalhos. Nós temos tantos escritos, tantos trabalhos programados e muitas vezes a gente não publica, talvez por dificuldades, por falta de algum estímulo, de tempo, e a Janaíne vai nos ajudar a desenvolver isso de forma mais leve. Seja muito bem-vinda, Janaíne. Obrigada, Maraíra. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? A intenção dessa aula, como você falou, é que seja algo mais leve,
para eu que tenho um pouquinho mais de experiência na escrita de artigo, então que eu possa passar um pouquinho do que eu aprendi ao longo do tempo, né, com um pouco de leitura, mas também com a vivência. Obrigada, viu? Seja bem-vinda. Então, bem-vindos, colegas. Queria agradecer a presença de todos, espero estar à altura, né, frente a esse time tão renomado de professores, alunos de mestrado, alguns alunos de iniciação científica e TCC, mas principalmente os professores que estão hoje aqui. Só me deem um ok se vocês estão vendo a minha tela e se vocês conseguem me escutar e me ver. Ok? Então tá, já. Ótimo. Então, pessoal, estou aqui como professora da Faculdade de Ciências Médicas, sou professora do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde e também do curso de Fisioterapia. Então, vamos lá, eu queria que vocês preparassem os seus leitores de QR Code. Ao longo da nossa aula, eu vou apresentar alguns sites interessantes para que vocês tenham acesso, que vão ajudar na escrita do artigo, que vão ajudar em partes que muitas vezes são chatas, né? E nós temos muitos recursos hoje na... Sim, vou falar. Obrigada, Cláudia. Nós temos muitos recursos hoje na internet, então preparem seus leitores de QR Code, que nós temos alguns sites preparados para vocês, tá bom? Então, rapidamente, eu gostaria de falar do nosso mestrado, né? Então, nós temos vários professores aqui que são especialistas, eu acredito. Então, estão todos convidados a conhecer o nosso mestrado. As nossas inscrições estão abertas a partir do dia 1º de outubro para a próxima turma do ano que vem. E as inscrições se encerram no dia 30 de novembro. Entre em contato conosco para saber sobre os critérios necessários para a prova que acontece daqui a pouco. Nós temos 4 linhas de pesquisas, que são elas ciências aplicadas às doenças cardiovasculares, ciências aplicadas ao câncer, ciências aplicadas a nefropatias, transplante renal e urologia, e a linha de pesquisa que eu faço parte, que é o impacto das doenças crônico-degenerativas na população brasileira. Então, eu, juntamente com o nosso time de pesquisadores do mestrado em Ciências da Saúde, da faculdade, estamos todos aguardando que os nossos colegas professores das ciências médicas se qualifiquem junto conosco, né? É interessante que vocês, inclusive já está aí no chat, que vocês que têm interesse em fazer mestrado, procurem realizar disciplinas isoladas, né, que já dá um respaldo, já dá um know-how sobre como que é o mestrado. Existem as disciplinas optativas que são muito interessantes, né, eu preciso fazer um merchan da minha, que é sobre revisão sistemática e meta-análise, que eu acho ótima, lógico, né, é minha. Eu, juntamente com a professora Amanda Leopoldi, ministramos a disciplina. Mas existem várias opções para vocês cursarem e é interessante que vocês já eliminam disciplinas, tá? Então, entre em contato conosco por telefone, e-mail, tem o meu e-mail também no final da apresentação, estamos à disposição de todos vocês. Muito bem, nós vamos ao que importa, né? Então, aqui, só para que vocês me conheçam um pouco, eu sou fisioterapeuta, fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciências da reabilitação. Dei aula na Universidade de Sydney por 1 ano, fiz meu doutorado com a tutela lá, juntamente com o FMG, e ao longo desse tempo eu publiquei alguns artigos. Então, aqui só para mostrar para vocês que o meu primeiro artigo publicado foi em 2007, quando eu ainda estava na graduação. E eu me lembro que a escrita do artigo foi desesperadora, eu acho que essa é a palavra que eu posso usar, né? Que a gente escreveu, eu e minha colegas, nós escrevemos o primeiro artigo e nosso orientador simplesmente rasgou o nosso artigo em pedacinhos, que estava péssimo, não daria para aproveitar absolutamente nada. Então, eu acredito que se nosso professor, né, ou se alguém tivesse ministrado alguma aula para a gente sobre como escrever artigos, a gente não tinha passado por essa vergonha, né? E hoje em dia, é claro que a escrita se torna muito mais fácil pela experiência que a gente tem, mas também pelas contribuições, pelas colaborações de grupos que a gente trabalha junto, os alunos que são excelentes, que nos ajudam na escrita, mas também a experiência, né, de qual revista escolher, como escrever, o que não escrever, o que os revisores gostam de ler, e eu acho que é isso que essa aula vai trazer para vocês. Algumas dicas de como não levar um fora da revista de cara, sabe? Algumas dicas que podem ajudar vocês. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa definir é qual revista científica que eu vou enviar. E essa é uma dica muito importante que eu dou para vocês, que a gente deve já escrever o artigo na cara da revista científica que eu pretendo.
Não é interessante que eu escreva um artigo, né? E aí, às vezes, essa pergunta desse meu artigo veio da minha prática clínica, ou veio de uma leitura de uma revisão sistemática, ou de outro artigo que eu li e trouxe essa pergunta científica para mim, e eu resolvi pesquisar. E aí eu escrevo o meu artigo, e no final que eu vou decidir para qual revista eu devo mandar, submeter o meu artigo. Isso não é inteligente, tá? É inteligente que eu já escreva o meu artigo na cara da revista, né? Porque aí eu escrevo aquela introdução de 6 parágrafos, com um escopo um pouco diferente, aí na hora que eu vou adequar para a revista aceita metade do número de palavras que eu escrevi. Então, aí eu tenho que refazer literalmente o meu artigo. Então, primeiro vamos escolher a nossa revista. Existem alguns critérios, né? Alguns critérios que fazem com que eu escolha uma revista em detrimento da outra. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o escopo da revista, né? Se eu estou escrevendo algum tema relacionado à saúde coletiva, por exemplo, obviamente eu devo escolher revistas que publicam, ou a revista que publica temas relacionados à saúde coletiva. Não tem sentido nenhum eu querer publicar na Revista Brasileira de Ortopedia, né? Então, eu preciso escolher essa revista que combina com o meu artigo. Outra coisa importante é saber se a revista aceita o tipo de estudo que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um estudo de caso de uma intervenção inovadora numa condição de saúde rara e que é muito importante. Só que a revista que eu escolhi não aceita relato de caso, estudo de caso. Então, não é essa que você vai enviar, né? Outra coisa importante e que já nos dá respaldo na escolha da revista é quando a gente lê artigos da revista e a gente se embasa nos artigos dessa revista para escrever o meu estudo. Olha, então significa que a revista já publica mais ou menos o meu tema, né? E mais ou menos o que a revista vai gostar de ler o que eu estou escrevendo, né? E outro fator relacionado, mas não menos importante, é se há taxa de publicação, para publicar esse artigo. Hoje nós temos uma dificuldade, né, de encontrar revistas que sejam gratuitas, onde não haja taxa para publicação, então são as chamadas Open Access ou Free Access. Então, dependendo da taxa de publicação, ela é um pouco salgada, então a gente precisa ter isso em mente de cara, né? Inicialmente, para escolher a minha revista a ser publicada, a ser submetida, na verdade. Outra questão importante é o fator de impacto, né? O fator de impacto nada mais é que uma coletânea do número de citações dessa revista frente às demais, bem como frente os artigos publicados nessa revista frente às demais da área. E aí, quanto maior o fator de impacto, mais importante é a revista, mais renomada é a revista, né? E aí fica aquela pergunta: o que seria um fator de impacto alto? Gente, depende da área. Bom, então depende muito da área. Eu digo para vocês que hoje uma revista com fator de impacto maior que 1 já é interessante, tá? Já é muito interessante. É importante que a gente também observe o fator de impacto. Jana, como que vocês podem chamar de Jana, tá, pessoal? Somos todos colegas, lógico. Então, Jana, onde que eu encontro o fator de impacto da revista? Dá um Google, pessoal. Coloca o nome lá da revista e fator de impacto. Impact Factor, lógico, né? Outro fator que define a escolha da revista científica é o qualis da revista, né? Eu coloquei aqui jabuticaba, porque jabuticaba só existe no Brasil, bem como qualis, né? Não existe nenhum outro lugar do mundo onde exista essa classificação do qualis. E essa classificação, que é definida pela CAPES, ela é importante para os programas de pós-graduação. Então, por exemplo, no nosso programa de pós-graduação, os artigos advindos das dissertações, eles devem ser publicados em revistas com extrato de pelo menos B2, né? Não pode ser B3, B4, nem C, né? Que é o fim lá da cadeia. Então, quanto melhor o qualis da revista, maior a pontuação dessa revista. Essa pontuação é importante para os pesquisadores, tá? Os pesquisadores devem ter um número de pontos ao longo dos anos para se manterem cadastrados nos programas de pós-graduação. Atualmente, nós temos uma indefinição sobre os qualis das revistas científicas no Brasil. Então, hoje a gente utiliza a classificação da Scopus, tá? Em relação à porcentagem de importância dessa revista frente às demais. Então, eu não vou entrar nisso em detalhes, porque não é importante para vocês.
Também indexação é outro fator importante na escolha da revista. A indexação reúne as revistas que são importantes naquela área. Então, por exemplo, para que uma revista seja indexada numa base de dados, ela precisa ter alguns critérios importantes. Então, quanto maior a base de dados, quanto mais relevante a base de dados, mais difícil é a indexação da base de dados, nessa base de dados, né? Então, mais robusta deve ser a revista. Então, Jana, como que eu sei em quais lugares, né, em quais bases a revista é indexada? Então, eu trago aqui a nossa revista, a Revista Interdisciplinar Ciências Médicas, que possui 5 indexações. Então, sempre no site da revista a gente vai ter as indexações dessa revista, tá? Então, a gente pode observar no próprio site da revista. Também a internacionalização define a escolha da revista. Então, eu coloquei assim que um asterisco em maior visibilidade, porque na realidade, pessoal, essa questão de visibilidade em relação à revista internacional ou não, depende do tema do meu estudo. Porque, por exemplo, se eu estou investigando algum tópico que é importante para a população brasileira, que é específico do território nacional, não é interessante publicar internacionalmente, é interessante publicar numa revista brasileira, tá? Então, depende muito. Então, também depende do público-alvo que essa revista atende, depende da cara da revista, como a gente falou, o escopo do estudo, e também se você tem citações no seu artigo dessa revista. Nós temos excelentes revistas nacionais, em todas as áreas, então basta buscar e basta conhecer essas revistas. E o último detalhe em relação à escolha das revistas é saber se essa revista é uma revista séria ou uma revista que a gente chama como revista predatória. Provavelmente vocês já receberam alguns e-mails do tipo: prezado doutor pesquisador fulano de tal, vimos que você publicou o anais do seu resumo no Congresso Brasileiro de Oncologia. Gostaríamos de publicar. Você pode submeter o seu artigo que em 2 dias ele estará publicado. Basta você pagar uma taxa de $3.000, né? Então, o que acontece com essas revistas predatórias? São revistas que não são sérias e que só buscam lucrar. Então, não tem indexação, não tem fator de impacto, e não são revistas reconhecidas, pelo contrário, né? É um problema publicar em revistas predatórias. Então, aqui está o QR Code de um site da CAPES, que informa quais são as revistas predatórias. Então, a gente pode dar uma pesquisada lá. Assim, é muito fácil saber se uma revista é predatória de cara. Você entra no site da revista e está lá assim, brilhando. Aceitamos seu artigo em 1 semana. Você pode desconfiar. Vai lá na taxa de publicação que você vai entender o porquê, tá bom? Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, porque eu me empolgo e falo rápido pra caramba, tá? E vão me interrompendo, podem ir levantando a mão, não tem problema. A gente não precisa esperar até o final para ter as perguntas. Não abriu? Beleza, então no final da aula eu coloco, tá, Mari? Só me lembra, por favor. Para mais alguém o QR Code não abriu? Abriu? Às vezes é o seu leitor, eu vou tentar abrir ele aqui. Para mim abriu, Mari. Dá uma olhadinha, tá? Abriu, Jana. Tá, beleza. Ok. Mas de qualquer forma, depois você me pede que eu te mando esse link, tá? Então, vamos lá. Então, dica de ouro antes de começar a escrever o artigo. Antes de iniciar a escrita do seu artigo, leia pelo menos 2 artigos recentes, com o mesmo desenho de estudo, na revista que você pretende escrever, que você pretende submeter. Porque aí você já vai entender a cara que a revista gosta de ler, a cara que esse editor-chefe gosta de ler. Então, ele gosta de uma introdução bem sucinta, ele não gosta de enrolação, ele gosta de um ponto de interrogação, uma pergunta lá na introdução. Na prática clínica observada, a terapia X não é eficaz, né? Todavia, a última revisão sistemática demonstrou, pode ser interessante, né? Seguir a mesma lógica, assim, de escrita que esses artigos recentes usam, tá bom? Então, essa é uma dica bem importante para vocês. Vamos iniciar, então,
especificamente no artigo. Vamos começar pelo título, embora ele seja a última coisa que a gente escreve, tá? Eu vou seguir a ordem lógica de quando a gente lê o artigo, mas na verdade a gente deve iniciar a escrita do artigo não pelo título, muito menos pelo título. Eu recomendo que a gente inicie lá pela justificativa e método, tá? Principalmente método. Depois a gente volta para a introdução, título, métodos e resultados, tá? Iniciar pelo método e resultados. E aí depois que a gente pode ir para a introdução, depois para a discussão, por último, o título. Tá bom? Pessoal, o título, ele é o chamariz, né? Ele é a capa principal, junto com o resumo, mas ele é a capa principal do seu artigo. Ele precisa ser tanto chamativo quanto informativo. Então, esse cara, o Edu, Juliana, traia, mas não me deixe. Então, a Juliana entendeu o que o Eduardo quer. Então, ele colocou num painel, né, num outdoor, e eu tenho certeza que se a Juliana quiser ele, vai voltar para ele, né? Ou não vai deixar ele, vai continuar traindo o pobre coitado. E aí, para o meu título do meu artigo ser chamativo e ao mesmo tempo informativo, eu preciso seguir a Picos ou Picote, tanto faz, tá? Vocês devem conhecer esse acrônimo. Quem não conhece, vai mergulhar nesse acrônimo, que ele vai seguir o resto da vida científica de vocês, onde P significa os participantes do estudo, o I significa qual a intervenção ou exposição, porque nem sempre é um ensaio clínico, o C, comparação se houver, o O, o desfecho, que é o outcome, e o S ou T, às vezes a gente vê, é o tipo de estudo, tá bom? Então, vamos ver direitinho como que isso funciona. Por exemplo, eu tenho um pico aqui que eu criei, né? Que ele é real, na verdade. O P são indivíduos após acidente vascular cerebral. A intervenção é o treino na esteira. A comparação é o treino no solo. E o desfecho é a distância percorrida caminhando. Ok. Então, vamos ver. Nós temos aqui alguns títulos possíveis a partir dessa pergunta. O primeiro é: eficácia do treino na esteira em indivíduos após acidente vascular cerebral. Ok, eu acho que está faltando coisas aí. Segunda opção: eficácia do treino na esteira em indivíduos após acidente vascular cerebral. 2 pontos. Um ensaio clínico aleatorizado. Ok. Vamos ler o terceiro? O treino na esteira promove faltou um, tá? Promove aumento na distância percorrida em indivíduos após acidente vascular cerebral. 2 pontos. Um ensaio clínico aleatorizado. Muito bem. Caso eu seja um leitor e eu tenha essas 3 opções de títulos lá na revista, e eu sou um clínico que eu pretendo utilizar o treino na esteira para essa população, qual desses títulos vocês acreditam que chame mais a atenção do leitor? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O que vocês acham? Obviamente o terceiro, né? Por quê? O terceiro já me traz parte do resultado e que é o resultado mais importante do meu estudo, tá? Então, a gente pode e deve descrever o resultado do estudo no meu título. Então, é muito comum observar títulos assim: existe associação, existe relação entre desfecho A e desfecho B na população tal. 2 pontos. Um estudo observacional transversal, tá? Ou então, assim, a depressão é o preditor mais importante para distúrbios do sono em idosos institucionalizados. 2 pontos. Uma coorte, tá? Então, usar o resultado, né? Isso é verdade, Isabela. O problema é quando tem limitação de tamanho do título. E aí a gente tem que fazer a dança das palavras, né? Agora, sem dúvida, se a gente tenta colocar pelo menos tudo aquilo que representa o pico, o acrônimo PICO, né? Os participantes, a intervenção, o treino do solo e o desfecho, é engraçado, porque as revistas não deveriam ter limite de palavra para o título, né? Porque não é uma coisa que vai gastar páginas para a revista, porque o problema do número de palavras é o custo para a revista, né? A Fernanda está perguntando, se o resultado não for positivo e você coloca no título, a chance de seu artigo ser lido diminui?
Uhum. E também o viés de se publicar apenas quando o resultado for positivo. O que pensa a respeito? Ô, Fernanda, eu concordo 1000% com a sua pergunta, que é um comentário também, né? Existe um viés de publicação nas revistas científicas no mundo inteiro. Não é que as revistas não aceitam estudos com resultados negativos. É que os leitores não buscam resultados negativos, né? Os leitores buscam resultados positivos para continuar embasando a sua prática clínica. Então, talvez quando a gente encontra um resultado negativo, talvez não seja interessante colocar ele no título. Talvez seja interessante colocar esse título mais amplo e aí deixa lá para o resumo, para você colocar que a intervenção não funciona, ou então que não tem diferença entre grupos, né? Às vezes seja mais interessante fazer assim, né? Agora, tudo bem para o título? Vamos passar para o resumo. O resumo, pessoal, deve ser exatamente o que foi feito no artigo. A gente não deve hipotetizar, criar hipóteses, falar, olha, talvez se a intervenção A for... O Gustavo está falando que existem revistas específicas que publicam apenas resultados negativos. Eu acho que talvez na área da fisioterapia isso é um pouco mais difícil, Gustavo. Inclusive, se você puder nos passar algumas dessas revistas, eu também agradeço, né, Fer? A gente fica feliz. Deixa eu voltar para o meu resumo. Vou até fechar o chat, pessoal, senão eu me perco aqui. Então, vou voltar para o resumo. O resumo não deve incluir nada que não esteja descrito no corpo do artigo. Então, eu não posso ficar hipotetizando, né? Nossa, então, se eu encontrei associação entre o desfecho A versus o desfecho B, pode ser que, se eu aumentar o desfecho A lá na prática clínica, o desfecho B também melhore? Não, né? Eu preciso escrever direto e reto, principalmente porque a gente tem número de palavras, tá? Muito bem. Mais alguns detalhes sobre o resumo. Ele é muito importante, porque, por exemplo, se a revista for indexada no Medline, mesmo que a revista seja paga, os leitores conseguem ler o resumo. Então, a gente precisa descrever no resumo exatamente aquilo que a gente quer que seja lido. E aí existem alguns jogos de resultados, né? Que eu acho que vem um pouco ao encontro do que a Fernanda falou. Então, por exemplo, se eu encontrei um efeito positivo de 40%, mas um efeito negativo de 60%, e eu vejo que a revista só publica efeitos positivos, eu não preciso falar que houve um efeito negativo de 60%. Houve um efeito positivo de 40%. A gente pode fazer isso. É errado? Não é errado, eu não estou mentindo. Houve um efeito positivo de 40%, tá? Então, eu preciso ser inteligente nesse sentido quando mas isso depois que eu analiso a revista. Eu preciso ser inteligente nesse sentido de escrever como a revista gosta. Porque, senão, gente, quem manda é o revisor e o editor. Então, eu preciso escrever do jeitinho que eles gostam, né? Quando possível, isso nem sempre é possível, não utilizar abreviações, porque é muito difícil para o leitor ler aquele resumo com aquele mundo de abreviação. Às vezes é melhor enxugar um pouquinho o resumo e não escrever, não usar tantas abreviações, tá bom? E, claro, não hipotetizar no resumo, descrever somente os fatos. Então, aqui está uma estrutura clássica de resumo. Geralmente, esse resumo varia de 200 a 300 palavras, mas algumas revistas pedem 150, né? Algumas 350 palavras. E aí, alguns resumos são estruturados e outros não. Se houver introdução, e algumas revistas solicitam background, né? Ela deve ser literalmente a justificativa do estudo. Não é interessante você colocar lá na sua introdução do seu resumo um dado epidemiológico. Então, tipo assim, a não ser que seja o objetivo do seu estudo. Então, eu estou investigando lá se a apneia do sono tem relação com o estresse diário de indivíduos. Eu não devo, no meu resumo, naquele início de resumo, falar assim, a apneia do sono acomete no Brasil uma taxa... Não sei, eu estou inventando isso, tá? Uma taxa de 30% dos indivíduos com asma. Já nos Estados Unidos, não, gente, não é hora, né? Então, é hora de justificar, justificar o seu estudo. Então, olha, a apneia de sono é um estudo que pode ser muito importante para os indivíduos, pode impactar significativamente a performance do indivíduo no seu local de trabalho. Ponto. Dessa forma, o objetivo do estudo foi investigar a associação. Acabou.
tá bom? De preferência de 1 a 2 frases. O objetivo, no resumo, deve ser o mesmo do corpo do texto, com as mesmas palavras, inclusive. Se o estudo tiver muitos objetivos, então a gente coloca só o objetivo geral no resumo. O método, no resumo, deve sempre seguir uma sequência lógica e a gente tem que prestar atenção que a partir do resumo, o meu texto inteiro vai seguir sempre a mesma sequência. Então, se eu falei lá, primeiro de depressão, depois de qualidade de vida, em nenhum momento eu vou falar primeiro de qualidade de vida, depois de depressão. Em lugar nenhum. Obrigada, Gustavo. Então, eu preciso sempre me atentar a seguir essa sequência lógica no artigo inteiro, tá? Lá no método, eu vou falar primeiro do primeiro desfecho, que eu falei lá no resumo, depois do segundo. Na discussão, eu vou discutir na mesma ordem e assim por diante. Então, os resultados do resumo devem ser concisos e demonstrar os achados mais importantes. E a conclusão deve somente responder aos objetivos de estudo. Vamos gastar, no resumo, palavras com o método, tá bom? O método é importante no resumo. A conclusão responde ao objetivo do estudo. O objetivo do estudo era investigar se existe associação entre a apneia do sono e qualidade de vida. Lá na conclusão, foi observado que existe associação entre a apneia do sono de magnitude moderada e qualidade de vida. Ponto final, acabou, tá? Acabou. Palavras-chave que tem o objetivo de aumentar a visibilidade do artigo. Então, se for uma revista internacional, né, eu vou utilizar os MESH. E se for uma revista nacional, eu vou utilizar os DEX. A gente pode e deve, né, observar quais as palavras-chave utilizadas nos estudos que eu utilizei para escrever a revisão, o meu artigo. A gente pode utilizar similares ou os mesmos, né? Muito bem, vamos começar pela introdução. A introdução, né, e é claro que a gente não deve escrever isso, o presente estudo irá preencher todas as lacunas existentes na literatura mundial, mas a introdução, eu não posso inflar tanto o meu ego com uma frase dessas, né, mas ao mesmo tempo eu preciso vender o meu peixe, e sabendo do tamanho que o meu peixe é, né, na minha introdução. Então, a introdução, ela tem algumas características básicas, né? Então, uma boa introdução, ela não precisa ter mais do que 4 parágrafos, 5 parágrafos no máximo, né? Existem revistas de altíssimo impacto que exigem introduções de 3 parágrafos. Então, basicamente, você fala por que sua pesquisa é importante, o que existe e não existe na literatura. A partir do que não existe na literatura, eu vou preencher essa lacuna. Acabou. Ponto final. É só isso que eu tenho que escrever na minha introdução. Não precisa de nada mais além disso. Não precisa fazer toda uma revisão de literatura, nada disso. Para todos os tipos de artigo, tá, gente? Então, aqui uma estrutura para que a mais simples assim, para que vocês tenham uma ideia de como escrever a introdução. Então, o primeiro parágrafo, a gente pode fazer uma breve reflexão sobre o tema, falar de epidemiologia, se for o caso, fatores causais associados ao tema. Eu posso usar as palavrinhas atualmente, dados atuais revelam que, é notado que. Segundo parágrafo, o que já existe na literatura sobre o que eu estou pesquisando, e aí eu posso usar as palavras sabe-se que, a literatura reporta que, estudos prévios demonstram que. O terceiro parágrafo, o que já existe na literatura e o que falta, né? E aí eu posso falar, são escassos os estudos, a literatura não aborda, e aí eu já emendo com o que falta e será respondido. Eu posso falar, olha, embora tenham sido estudados aspectos relacionados com desfecho, ainda é necessário, ainda não se sabe, tananã, né? Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi tal coisa, ok? Ponto final, é isso. E aí, o que eu uso, né, em cada um desses parágrafos? Nesse primeiro parágrafo, estudos clássicos, estudos epidemiológicos. A partir do segundo parágrafo, eu posso e devo utilizar estudos similares ou não ao meu estudo, porque às vezes não existem estudos, né, que investigaram a mesma coisa. Então, eu posso incluir estudos que tenham feito algo mais ou menos igual, ou então que tenham investigado desfechos similares para outra população. A gente tem que lançar a mão do que a gente tem na literatura, tá? O que eu não posso fazer é escrever uma introdução da minha cabeça.
tá? Me, myself and I, eu, Janaíne, eu acho, eu não acho é nada. Eu posso achar alguma coisa lá, eu devo achar alguma coisa lá na discussão. Na introdução, embora eu dê uma cara do que eu acredite, deve ser tudo baseado no que foi escrito previamente. Muito bem, então como que eu vou escolher quais são os artigos que eu devo utilizar na introdução e também lá na discussão? Essa aqui é uma tabela que eu uso muito com os meus alunos e que eu uso comigo também, né? Que eu passei a usar desde lá do meu mestrado, que é uma tabela de sumarização dos achados prévios. Então, aqui a gente, essa é uma tabela real do meu aluno Guilherme, que defendeu o mestrado no ano passado, a gente fez um ensaio clínico aleatorizado sobre o uso do dreno após a artroplastia de joelho. Então, aqui a gente tem o número dos artigos, qual é o autor, ano, periódico, qual é o tipo do estudo, o objetivo desse estudo, quais os grupos e o N, qual que é a idade média, desfechos estudados, resultados, conclusões e objetivos. Essa tabela eu posso adequar e faço de acordo com o que eu acredito, tá? O que eu acredito que seja importante para o meu estudo. Então, eu pego lá os 10 estudos que eu acho mais interessantes e que tem a ver com o meu estudo e coloco nessa tabela. E aí eu consigo observar, olha, desses estudos aqui, desses 5 estudos, eu tenho 2 que são prospectivos, né? Um aqui é um artigo de revisão, que pode ser o final da minha introdução, ok? Aqui tem um retrospectivo que não combina com o meu estudo, então acho que eu vou usar o 1 e o 4, tá? Então, o que eu vou usar? Olha, média de idade 74 anos, o 4 não tem média de idade, então eu posso já falar que foi observado previamente um estudo lá de 2015, então já tem algum tempo, com uma média de idade de 74 anos, né, variando de 56, 89, tá vendo? Então, a gente consegue visualizar melhor os achados, ao invés de eu ter aquele tanto de artigo que eu tenho que ficar catando em cada um o que eles encontraram, tá? O que não fazer na introdução? Não problematizar com o que já foi escrito sobre o seu tema, fugir do assunto e ser prolixo. Então, é direto e reto, tá? Então, por que é importante? O que já existe na literatura, o que não existe, o que eu vou responder. Acabou. Bom? Objetivo. Aí chega o objetivo. O objetivo do presente estudo foi verificar se a intervenção X é eficaz para o desfecho Y na população Z. Então, vocês observam que o pico se repete aqui. Ah, então, eu preciso que no meu objetivo eu retome o meu pico lá do meu título, né? Então, nesse exemplo que eu dei. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi investigar a eficácia do treino na esteira em comparação com o treino no solo, que provavelmente meu título não vai ter palavras suficientes para escrever isso, para a distância percorrida em indivíduos após acidente vascular cerebral. E aí a gente pode lançar mão de vários verbos, né? No objetivo, apontar, citar, classificar, demonstrar, compreender e assim por diante. Investigar, que é muito usado, né? Analisar, comparar, contrastar. E aí vocês podem decidir qual o melhor verbo que reflete o objetivo do estudo. E aí, pessoal, algumas revistas solicitam que o objetivo seja em formato de pergunta. Por isso que é importante a gente entender a revista. E aí a gente responde essa pergunta lá no primeiro parágrafo da discussão, se for o caso dessa revista. Então, vamos lá para o método. O método é o coração do artigo. Tá? Então, o método ele tem que ser rico o suficiente para que esse estudo ele possa ser replicado. Então, a gente deve gastar palavras com o método. A gente pensa, né, que a gente precisa gastar palavras com a discussão. Não, a gente precisa gastar muito com o método, tá, pessoal? O método é bem importante. Então, no meu método, eu devo escrever, né, que este maravilhoso estudo utilizou os melhores métodos e procedimentos existentes, né? Então, muito bem. O método, como eu falei, deve permitir a replicação do estudo, deve explicitar como que o meu objetivo será alcançado. Algumas revistas solicitam que o método tenha subtópicos que seja estruturado, e a gente sempre deve incluir a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa quando for o caso, né? Então, aqui tem um exemplo de estrutura dessa sessão, e aí, claro que vai depender das exigências de cada revista, mas aqui de forma geral, tá?
tipo do estudo, participantes, instrumentos, objetivos e análise estatística. Vamos entrar em cada uma delas. No tipo de estudo, é sempre importante, além de eu colocar assim, trata-se de um estudo observacional transversal, é importante que eu coloque onde ele foi realizado e em qual período de tempo. Então, trata-se de um estudo observacional transversal desenvolvido na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma capital metropolitana do Brasil, no período de outubro de 2019 a outubro de 2020. Ponto. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E aí, claro que a gente vai olhar lá nas instruções para os autores, que muito provavelmente essa informação será cegada, né? Então, a gente vai colocar um xxzinho, ou apagar, ou seja o que for, onde a gente coloca algum tipo de informação, né? Belo Horizonte, de onde é o Comitê de Ética e assim por diante. Participantes. É importante falar, antes de iniciar os critérios de inclusão e exclusão, onde e como a amostra foi recrutada. Então, foram incluídos indivíduos após acidente vascular encefálico, recrutados da comunidade em geral, por meio de anúncios nas mídias sociais e por meio de listas de pesquisas prévias, tá? Então, é importante descrever como que essa amostra foi recrutada e onde. E aí a gente começa a descrever os critérios de inclusão e exclusão. Cuidado, pessoal. É muito comum, pelo menos os meus alunos, escreverem assim: foram incluídos indivíduos maior que 18 anos. E os outros, né? Critérios. Aí depois, foram excluídos indivíduos menor que 18 anos. Não, não foi nem incluído. Critério de exclusão é tudo aquilo que o indivíduo, todo aquele critério que o indivíduo entrou e depois ele foi excluído. Então, por exemplo, ele atendeu os critérios de inclusão, beleza, e aí tinha um teste lá que o indivíduo tinha que caminhar uma distância. No meio da caminhada, ele não conseguiu, ele parou e falou: não consigo, eu não consigo caminhar, ele não conseguiu mesmo, né? Um critério de exclusão poderia ser indivíduos que não conseguiram realizar os testes. Então, não vamos esquecer que o critério de exclusão, ele existe, né? O indivíduo é excluído só depois que ele entra no estudo, tá bom? E aí o cálculo amostral, que é muito importante. Existem alguns sites para cálculo amostral, eu nem coloquei aqui os QR codes, porque é muito fácil. Então, por exemplo, eu quero um cálculo amostral para estudos de correlação. Digitem no Google, cálculo amostral, estudo de correlação. Ele vai te dar um software online para você colocar. Aí você coloca o poder estatístico que você quer, qual que é o alfa que você quer, e aí ele já te dá o N amostral. Existe também um programinha chamado GPower, que ele é gratuito. Vou escrever aqui para vocês. Que ele é muito simples também, vocês podem baixar para usar assim free. E ele também faz o cálculo amostral a priori e também a posteriori. Tá? Vamos entrar nos instrumentos. E aí, atenção para a ordem, né, dos desfechos. E muito cuidado, pessoal, porque a gente tem duas coisas diferentes. Nós temos o instrumento e nós temos o desfecho. O que a gente investiga é o desfecho, o instrumento é o meio, né? Então, se eu estou avaliando qualidade de vida, como eu avaliei a qualidade de vida é o detalhe. O desfecho é a qualidade de vida, né? Então, eu sempre tenho que tratar da qualidade de vida lá na discussão, por exemplo. Lá na introdução também. Eu não vou falar... Vou falar um dos instrumentos aqui, SF36. Eu não vou falar lá na introdução, o indivíduo possui SF36 aumentado. Não, eu vou falar, possui uma boa qualidade de vida, tá? Então, lá nos instrumentos, a gente deve utilizar a descrição da seguinte forma, não necessariamente dessa ordem, tá? Mas o desfecho X será avaliado pelo instrumento Y na unidade de medida Z. A unidade de medida é muito importante, tá bom? Muito importante. E também é importante eu descrever as propriedades de medida desses instrumentos. Então, se são válidos e confiáveis. Existe um site chamado Rehab Measures, que ele agrupa as propriedades de medida como as diversas validades, confiabilidades, dentre outros, né? Erro padrão da medida, dentre outros, tudo gratuito, referenciado. Então, a gente... Acessem o QR Code, você pode colocar lá
ou o desfecho, ou a qualidade de vida, né? Ou o tal do SF-36, ou seja, qual for a escala, e ele traz para a gente todas as informações. Procedimentos ainda dentro do método, é importante colocar a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, o indivíduo chegou, foi informado sobre os procedimentos, assinou o termo de consentimento livre esclarecido, tomou uma água para se hidratar, porque o teste precisava lá que ele fosse hidratado, fez um repouso, teve seus sinais vitais basais aferidos, aí sim ele começou o teste. Ou então, houve a avaliação das características sociodemográficas, depois ele realizou o teste, tá bom? E aí, para que a gente não se perca, e também para ficar mais fácil para o leitor, a gente pode utilizar um fluxograma. Então, aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma utilizado. Então, aqui, o indivíduo foi avaliado quanto aos seus critérios de inclusão e exclusão, leu e assinou o termo de consentimento esclarecido, foi coletado dados acerca da caracterização da amostra, foi aleatorizado as medidas 1 e 2, avaliados os sinais vitais, e aí o indivíduo fez a medida 1, a medida 2, entre os dois, ele fez um teste aqui, um teste de caminhada de 2 minutos, e após cada uma das medidas, ele foi avaliado novamente em relação aos seus sinais vitais. Então, imagina eu escrever tudo isso aqui, né, com essa medida 1, essas ordens, a medida 2, todas essas ordens, com esse tanto de medida, fica muito mais interessante um fluxograma, tá bom? E aí vem a tal análise estatística, né? Que a gente tem tanto pavor que não precisa ser tão apavorante. Então, análise estatística, o pessoal deve responder ao objetivo do estudo. Sempre a gente vai ter uma estatística descritiva, então, por meio de média, desvio padrão, porcentagem, mediana, né? Ou o que a gente decidir. E aí depois vem a estatística inferencial. Então, qual que é o tal do valor do P, né? Foi significativo? Qual que foi o intervalo de confiança? Foi clinicamente significativo? Qual eu consegui encontrar essa relação que eu queria lá no meu objetivo? Então, a gente precisa responder aos objetivos e, de novo, seguir a mesma ordem, tá? Se o meu objetivo 1 era descrever... realizar uma descrição epidemiológica da população X. Além disso, investigar a associação entre as características sociodemográficas e psicossomáticas dos indivíduos. Então, primeiro eu vou falar da descrição, depois eu vou falar dessa correlação, tá? Dessa associação, como que eu investiguei. E aí, pessoal, vamos lançar mão. Se a gente não entende de estatística, tudo bem, vamos lançar mão dos estaticistas. Então, na coordenação de pesquisa e extensão da faculdade, a gente tem uma estaticista, né? Que é a Raquel, que pode e deve, né, nos ajuda nessa questão de estatística. Tá bom? Resultados. É muito comum nos resultados que a gente seja extremamente redundante, né? Então, a amostra investigada foi composta por 10 indivíduos, sendo 5 homens e 5 mulheres. Ora, se eu estou investigando somente humanos, né, não estou fazendo modelo experimental em animal, é lógico que se foram 5 homens, são 5 mulheres. Então, eu preciso decidir, né? Eu preciso decidir como que eu vou escrever esse resultado para que ele seja enxuto o suficiente e informativo o suficiente, tá? Então, descrever de forma sucinta, acho que eu já falei disso, e com uma ordem lógica, seguindo a mesma sequência dos métodos. A gente não deve discutir os resultados, a não ser que a revista solicite resultado de discussão junto. Então, habitualmente, qual que é a ordem utilizada nos resultados? Primeiro, se possível, a gente usa um fluxograma de recrutamento. E esse fluxograma é interessante porque, por exemplo, quando eu não atingi o cálculo amostral, a gente pode justificar com esse fluxograma de recrutamento. Isso está acontecendo muito atualmente com essa questão da pandemia, tá? Então, era esperada uma amostra de 100 indivíduos, entrou-se em contato com 300 indivíduos, recrutou-se 150 indivíduos, mas presencialmente só foram 90 indivíduos, né? E aí, lá na discussão, a gente pode colocar nas limitações, olha, embora não seja atingido o cálculo amostral de 100, foi observado um poder estatístico adequado, né? Observei informações importantes estatisticamente significativas e a perda desses 10 indivíduos pode ser justificada pela questão sanitária, tudo bem, tá? A gente pode falar assim.
Então, primeiro a gente a gente descreve um fluxograma de recrutamento. Aqui eu também sugiro uma imagem, se possível, né? Depende também da revista. Depois, uma descrição da amostra, e muito cuidado para não ficar repetindo todos os achados da tabela 1, que é a tabela de descrição da amostra. E depois a gente responde aos objetivos do estudo com a estatística inferencial. Então, aqui uma sugestão, né, um exemplo de um fluxograma de recrutamento. Então, os indivíduos lá em potencial foram recrutados por telefone, 137, desses 63 tinham um telefone errado, 31 se recusaram a comparecer, 44 compareceram, né, concordaram em comparecer, um foi excluído pelos critérios de exclusão lá, porque ele utilizava andador. E aí, nós tivemos 12 indivíduos recrutados por meio de uma lista de pesquisa, e aí nós terminamos com 55 indivíduos que atenderam a avaliação, que compareceram. E aí, pessoal, vem o toque me consome com tabelas, né? Então, as tabelas são muito importantes. As tabelas são o que o clínico busca para ele entender as diferenças, para ele entender o que realmente aconteceu nesse estudo, qual que é o ganho ou não da intervenção e assim por diante. E aí eu olho para uma tabela dessas, essa é uma tabela real de uma das pesquisas que eu orientei. Me dá até um calafrio, né? Então, olha só, sexo feminino, masculino. Gente, se não é mulher, é homem. Por que precisa dos dois? Não precisa, né? Então, mal desenhada a tabela, péssima, né? Então, por exemplo, aqui, o que significa 26,4% das pessoas serem mulheres? Isso está errado, né? E o que significa 43,34% da amostra ser mulher? Isso não tem o mínimo cabimento, né? Existem aqui casas decimais equivocadas, então, aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho uma, em algum momento eu devo ter nenhuma, nem sei mais nessa tabela horrorosa. Então, assim, eu preciso padronizar e eu preciso entender o que faz sentido. Faz sentido eu falar que 26,4% da amostra é mulher? Isso está errado, né? Então, a gente precisa rever. Então, vamos mostrar uma tabela bonita aqui, na minha opinião. Então, aqui uma tabela bonita. Então, eu tenho aqui a característica, por exemplo, idade, a unidade de medida em anos, vírgula, a média e o desvio padrão, tá? 62,5, 14,9. Eu sei que aqui é o número absoluto e desvio padrão. Já aqui embaixo, ó, eu tenho sexo, homens, vírgula, o N e a porcentagem. Então, eu tenho aqui o número, aqui é a média, né? O número absoluto e a porcentagem. Cronicidade após AVC em meses, que eu não preciso ficar buscando, né? Aqui eu tenho, vou pular aqui para baixo, aqui eu tenho o nome da escala inteira, para eu não precisar ficar com aquele tanto de legenda aqui embaixo, né? Então, tudo padronizado, mais bonitinho. Então, prefiro assim, tá bom? Acho mais interessante. E também depende da revista. E aí, pessoal, sempre que possível, utilizar ilustrações para a gente verificar a estatística inferencial. Então, se eu estou falando, por exemplo, de relação, né, associação, e eu estou investigando, aqui é o exemplo que eu estou dando para vocês, eu estou investigando a relação de vários dispositivos, aqui eu consigo ver claramente uma alta dispersão na A, com uma associação super baixa de R 0,18, e aqui olha que bonitinho, linear, né? Então, R igual a 0,8. Então, olha a diferença. Então, ao invés de eu só escrever, né? Então, olha, foi observado que uma correlação de magnitude baixa entre A versus B com R igual a 0,18, um P não significativo, e no outro desfecho um R alto de 0,8, é interessante também colocar as figuras que informam muito mais para o leitor, né? E claro que as figuras nessa seção devem ser autoexplicativas, de boa qualidade, o leitor tem que ler e entender, a legenda tem que me demonstrar, e eu preciso entender do que se trata essa figura, tá bom? Essa também é uma imagem real, onde há aqui a avaliação de diferentes grupos musculares em relação a força muscular com o esfigmomanômetro modificado, adaptado, que a gente validou.
Aí entramos na discussão. Então, a partir do resultado, eu refleti bastante sobre os meus resultados, e aí eu chego na minha discussão, que eu vou falar que esse foi o primeiro, único e maravilhoso estudo que investigou tudo aquilo que você sempre sonhou em saber. Claro que não, né? Então, sabendo das limitações do meu estudo. Então, eu preciso refletir o que os achados do meu estudo impactam a lacuna existente na pesquisa ou na prática clínica. A partir daí, eu vou iniciar a escrita. A discussão também tem uma ordem lógica, tá? Então, o primeiro parágrafo sempre deve sumarizar os achados do estudo. E, de novo, eu vou retomar lá o meu objetivo, vou escrever na mesma ordem, na mesma forma. E aí, depois eu vou pegar os meus desfechos, foram 4 desfechos, né? Eu vou primeiro contradizer ou confirmar com os achados prévios o que eu encontrei, depois de novo para outro desfecho, depois de novo para outro desfecho, depois de novo para outro desfecho. Depois eu vou descrever o que o meu estudo tem, né, de diferente para a prática clínica ou pesquisa. Depois eu vou falar das limitações do meu estudo. Acabou, está pronta a minha discussão. Então, olha a diferença aqui, 3 parágrafos, né, 3 frases, na verdade, parágrafos, porque a primeira tem mais de uma frase, mas 3 frases que falam a mesma coisa numa discussão. Então, meus alunos também são craques de fazer isso. Então, olha o primeiro. O estudo A investigou 5 indivíduos e observou melhora no desfecho de 50%. O estudo B investigou 10 indivíduos e observou melhora no desfecho de 40%. O estudo C investigou 15 indivíduos e observou melhora no desfecho de 30%. Ainda depois vem uma frase, concordando com os achados do presente estudo, né? Então, leitura difícil, né? Segunda opção, estudos prévios, o A, o B e o C, investigaram o efeito da intervenção em uma amostra que variou de 5 a 15 indivíduos e observou uma melhora no desfecho que variou de 30% a 50%. Os resultados prévios concordam com os achados do presente estudo. Beleza, já melhorou. Terceira opção, estudos prévios, A, B e C, investigaram o efeito da intervenção em uma amostra que variou de 5 a 15 indivíduos e observou uma melhora média de 40%. Ok, porque quando eu tenho, por exemplo, uma melhora, né? Uma diferença nesse desfecho de 30 a 50, não é tão discrepante, aí depende do desfecho, tá? Agora, é diferente de eu falar assim, alguns estudos observaram uma piora e outros estudos observaram melhora. Eu acho que é importante colocar essa variação. É diferente da gente usar melhora média, até tá estranho no português, mas no inglês fica melhor, né? E aí, como que eu vou montar essa estrutura lógica para saber essa melhora dos estudos, o que eles têm que eles têm em comum e o que eles têm de discordante com o meu estudo? A gente volta lá naquela tabela que a gente montou. Então, essa tabela tem que contar com os estudos principais que eu vou usar no meu estudo, que embasaram a realização do meu estudo, e aí eu vou conseguir escrever a discussão com tranquilidade. Senão, a discussão se torna muito difícil de escrever. Então, aqui, de acordo com o Branson, em 2004, que é uma referência clássica sobre discussão, que ele fala mais ou menos o que eu falei antes, né? Então, no primeiro parágrafo, a gente vai descrever os principais achados, né, do estudo, vai responder a questão de pesquisa, não se deve realizar conclusões no primeiro parágrafo, tá? A partir do segundo parágrafo, a gente vai explicar os objetivos. A gente vai interpretar os achados, vai comparar com a literatura prévia, tá? Contrastar, comparar ou concordar com a literatura prévia. Depois a gente vai listar as limitações do estudo. Depois a gente pode listar as perguntas que não foram respondidas. E aí, pessoal, essa questão de extrapolar, assim, falar assim, olha, estudos futuros devem fazer tal coisa, depende da revista. Existem revistas que detestam isso, né? Eu já recebi, eu tô falando detesta mesmo, porque eu já recebi comentários de revisor assim, os pesquisadores, eu já recebi muitas respostas, mas essa foi uma das piores, assim, de revisor. O revisor respondeu assim, os autores não possuem conhecimento suficiente, desse jeito, para descrever, para decidir o que a literatura futura deve fazer. Né? Então, rabinho entre as pernas, deletamos a frase, pedimos desculpa e segue o baile, tá? E depois vem as conclusões. Quando a gente fala de limitação do estudo, que é o final da discussão, eu sempre
acho interessante iniciar falando das forças do estudo. Falar, olha, esse é o primeiro estudo que investigou a associação entre a apneia do sono e qualidade de vida nessa população. Ponto. Todavia, as limitações são inerentes a esse tipo de estudo. Por exemplo, relações causais não são possíveis por meio da análise estatística utilizada, que foi a associação, né? A gente tem que lembrar que as limitações do estudo é tudo aquilo que a gente não conseguiu contornar, né? E a gente sempre tem que pensar, a gente que é da área da saúde, a gente sempre tem que pensar em generalização dos resultados. Então, olha, eu incluí somente uma amostra de indivíduos crônicos, mas eu sei que os indivíduos agudos também têm a mesma sequela ou a mesma limitação em determinado desfecho. Então, uma das limitações do meu estudo é a não extrapolação dos resultados para outras fases da doença, por exemplo, tá? Então, as limitações a gente precisa ser muito humilde, né? Entender aquilo que o meu estudo não conseguiu atender. Agora, cuidado. Porque é o seguinte, eu não posso falar, por exemplo, na minha limitação de estudo. Uma das limitações do estudo foi ter utilizado o instrumento X. Ou bem, você escolheu o instrumento X, né? Se o revisor lê isso, ele vai dar pau no estudo, ele vai rejeitar o estudo. Que como assim você, pesquisador, escolheu um instrumento ruim para avaliar o seu desfecho? Então, a gente precisa ter muito cuidado nas limitações, tá? E aí a gente entra na conclusão, né? Os resultados encontrados embasam uma prática clínica mais eficiente, além de ter respondido todas as perguntas até então existentes na literatura. Não, gente, a gente deve responder o objetivo do estudo, famoso tiro no pé, né, César? E aí o revisor vem e fala assim, uai, como assim, filho? Você que escolheu, né? E aí, na conclusão, a gente deve responder o objetivo do estudo, somente isso, e amém, acabou, né? Principalmente em pesquisas quantitativas. Existem algumas revistas que gostam de extrapolação na conclusão, mas a grande maioria não, tá bom? Aí vem as referências, a gente deve incluir a maioria recente, né, quando possível, porque às vezes a gente não tem, né, na literatura referências recentes, a gente pode citar algumas clássicas, né, lá de 1900 e Guaraná com rolha, não tem problema, de 58, mas a gente não deve citar muitos estudos antigos, bom? Quando possível. E aí a gente deve incluir referências da revista que eu vou submeter ao meu estudo. Se eu não achar nenhuma referência que eu possa utilizar no meu estudo dessa revista, provavelmente essa revista não é a escolhida para você, não. Você deve mudar de revista. E aí, o que é muito importante, conferir as referências e citações, né? Formato de referência, se as citações estão corretas, se o númerozinho lá do Vancouver está de acordo. Aí a gente pode lançar a mão de softwares, né? Se a gente tem muita dificuldade, e aí conferir de novo as referências e citações. E aí, se a gente tem muita dificuldade eu pensei que estava aqui, mas acho que não está, não coloquei. Não. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Existe uma plataforma que vocês já devem conhecer, que é a MOR, que é da Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. Se alguém puder dar um Google para mim, que é um site que coloca as referências no formato que a gente deseja, tá? Em ABNT, principalmente. Lá no PubMed, quando a gente vai citar, ele já dá algumas opções de referências que atende a grande maioria das revistas. Mas quando isso, obrigada, gente. Mas quando a revista exige ABNT, a gente pode usar esse site, tá bom? Que aí nos ajuda bastante. E aí, pessoal, as grandes e melhores revistas hoje exigem que quando eu submeto o meu artigo, eu submeta junto um checklist preenchido de acordo com o tipo do meu estudo, né? E aí eu posso entrar lá no site da Equator, né, Network. Fernanda, eu não oriento nada. Sabe por quê? Eu tenho raiva, e aí vocês vão me perdoar, pessoal, mas eu tenho raiva de Mendeley, EndNote, de todos, porque no meu mestrado, meu Mendeley deu pau. Assim, eu com umas 150 referências, eu tive que fazer tudo à mão.
Desde então, eu não uso nenhum software. E o pessoal me chama de doida, mas eu sou uma doida que prefiro ser doida assim, sabe? Doida que eu dou conta das referências, porque eu não sei, eu sou uma doida consciente. Eu não dou conta de lidar com doida precavida. Eu não dou conta de software que dá pau no meio. E aí ele começou a repetir todas as minhas referências, eu tive que fazer tudo à mão. Então, já que eu vou ter que fazer tudo à mão, estou fazendo tudo à mão desde então, desde o meu mestrado, então faz tempo, né? Então, eu estou adaptada. Então, um tanto de gente também prefere manual, aí me entendem. Então, pessoal, aqui os checklists, eles nos ajudam muito a escrever os artigos de acordo com o tipo de artigo que eu quero, tá bom? Então, por exemplo, estou escrevendo ensaio clínico aleatorizado, eu baixo o consorte, que é esse checklist, e ele me fala literalmente o que escrever em cada sessão, então não tem erro, né? É claro que o conteúdo é nosso, mas o passo a passo fica muito mais fácil quando a gente segue esses checklists e as revistas científicas de boa qualidade, elas exigem que a gente coloque lá a tabelinha lá do consorte e fale, olha, eu descrevi o objetivo do estudo, está lá na página tal, parágrafo tal, tá? Então, aqui estão os principais checklists utilizados na literatura internacional. E aí, gente, a gente começa esse ciclo de submeter artigo, e vocês com certeza já devem ter passado por isso, né? Manda para uma revista, rejeição. Manda para outra revista, rejeição. Manda para outra revista, rejeição. Você fala, Jesus, eu sou muito ruim, né? Eu falo para você, gente, eu tive um artigo aceito, desde que eu me conheço, né, como escritora de artigos. Eu tive um artigo aceito de cara, o resto veio com correções ou veio com rejeição de cara, né? Então depende muito da época que a gente está vivendo, depende muito do editor que está atuando, depende muito do revisor, né? Eu já tive revisão do tipo em uma revista muito importante da área, tá? Uma revista bem importante. Eu descrevi nos meus resultados, foram incluídos 40 indivíduos, 40 mulheres no presente estudo, de uma amostra total de 100. O cidadão me responde, os resultados estão incompletos. Se foram 40 mulheres, quantos homens foram? Sabe qual a vontade de você escrever? Não posso falar que a aula está sendo gravada, mas dá vontade de você responder e mandar para o cara, né? Para lugares não muito agradáveis. Mas faz parte, né? Faz parte. Imagina você agradar 2 revisores. Então, aqui uma história da vida real. Esse aqui é o meu artigo principal do meu doutorado, lá de 2018, né? Ele foi escrito em 2017. Ele foi para todas essas revistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na 13ª ele foi aceito, né? E foi aceito com pouquíssimas correções, e hoje ele é bem citado, e é uma revista de bom impacto, né? Então, às vezes depende muito do revisor, o corpo de revisores daquela revista está escasso no momento, ou não entende sobre o seu estudo, então depende muito, tá, gente? Então, não desistam. Às vezes você está quase lá, e aí você desistiu, né? Então, vamos ser o carinha de cima aqui. Vamos, já que a gente tem esse dado, que a gente lutou, né, para escrever, vamos, afinco. Muito bem. Eu vou falar, tá, César? Então, eu vou abrir aqui para dúvidas. Eu acho que eu falei demais, né, pessoal? Eu falei muito rápido, porque eu não queria estender muito a aula. Então, agora estou à disposição para que a gente converse sobre as dúvidas. Então, o professor César falou aqui. Me chamo de Jana, tá, César, por favor? Triangulação de métodos quantitativos e qualitativos. Eu vou ser sincera com você, eu tenho dificuldade com análise qualitativa. Eu não sou uma pessoa que tem experiência com análise qualitativa. Eu fiz um curso de análise qualitativa com aquela árvore, né? Assim, eu achei muito difícil. Então, acho que a gente tem que ser consciente quando a gente é ruim numa coisa, né? Então, eu sou ruim com análise qualitativa. Agora, quando o pesquisador ele tem essa capacidade, né, de mesclar a análise quantitativa e qualitativa, eu acho excepcional. Excepcional, porque a gente compreende todos os aspectos relacionados à análise, porque às vezes a média e desvio padrão não falam do meu paciente, de jeito nenhum. Às vezes a percepção do meu paciente sobre determinado desfecho
muito mais importante do que a média observada no estudo. Então, acho que inclusive, se tiver algum pesquisador aqui com experiência em análise qualitativa, eu gostaria muito de trabalhar junto, viu? Demais. Então, estou muito à disposição, tá, pessoal? Então, César, vamos trabalhar juntos, por favor? Estou aceitando parceiros, tá, pessoal? Espero que a aula tenha sido clara, tentei fazer bem objetivo. Muita coisa eu falei aqui da vivência, então me perdoe se eu tiver falado alguma besteira, mas estou à disposição. Muito obrigada, Jana. Para todos agora é Jana, né? Muito obrigada, um assunto realmente muito importante. Você, com uma forma muito dinâmica, avançou muito com a gente desse estímulo do artigo científico. Eu informo que vai ficar gravada essa aula. Alguns professores, infelizmente, não puderam participar ao vivo e vão estar. A aula estará lá na pasta do NDD, no ambiente virtual. E todo mundo te elogiando muito. Muito boa aula. E aqui, indicam algum artigo de relato de caso? Então, Marcilene, eu não entendi muito bem a pergunta, não. Como assim, por favor? Qual, Marcilene? Revista. Eu acho que é mais importante do que o tipo, Marcilene, é o escopo, tá? Qual é o escopo, qual que é o tema do artigo? Eu acho que a gente precisa começar pelo tema. Eu não acredito que isso, embora a gente fale que essa base de evidência, essa pirâmide da base de evidência científica, isso é uma lorota, né, gente? Ela é muito teórica, porque existem relatos de casos que são muito mais importantes que revisões sistemáticas, né? Então, por exemplo, um relato de caso sobre algo que é inédito, né, super importante, tá? É muito mais importante que uma revisão. Agora, a gente precisa saber quais revistas aceitam e aceitam esse tema em específico. Marcilene, eu acho mais interessante a gente fazer uma busca antes de acordo com o tema da revista. Uma sugestão que eu te dou, não sei se seu escopo é nacional, eu acho que ela saiu, né? Mas eu falo para os demais. Não sei se o escopo é nacional ou internacional, pessoal, mas quando vocês tiverem dúvida, assim, qual revista escolher, né? Primeiro, essa questão dos artigos que a gente cita, então a gente já tem mais ou menos um direcionamento. Não é nenhuma dessas, eu quero procurar algo novo. Eu gosto de ir lá na Scopus, no site da Scopus, colocar lá por área, filtrar por área, e aí eu consigo saber, por meio do ranking das revistas, as melhores e as não tão melhores. Ela voltou. Pode falar, Marcilene. Desculpa, eu mexi aqui e caiu na hora. Na verdade, é porque, assim, dentro da parapsicologia, geralmente os meninos me procuram muito para publicar artigo de relato de casos, sabe? Um caso interessante nós até publicamos, né, Maraíra? De leishmaniose, de cistercose, alguma coisa. E eu sempre fico tentando achar, eu tenho uma dificuldade enorme, que a maioria das revistas não aceita muito relato de casos, não, né? Aí, nesse sentido que eu te perguntei se existe alguma revista, se tem alguma indicação para relato de casos, sabe? Eu acho que depende do tema, na verdade. Eu acho que muito mais do que o tipo de estudo é o tema. Por mais que você, por exemplo, falou de leishmaniose, né? Aí existe uma revista lá da ortopedia, da reumatologia, que aceita relato de caso. Ela não vai aceitar seu relato de caso, porque não tem nada a ver com a revista. Então, precisa primeiro investigar as revistas que têm o escopo do seu estudo, depois entrar em cada uma delas. A Revista Médica de Minas Gerais, a Lígia está falando, que aceita. A própria Revista Interdisciplinar Ciências Médicas, né, quando o tema assim, inédito ou diferente, aceita. Isso que a gente tem que ter em mente, né? O relato de caso, ele precisa ser algo ou muito interessante, diferente, inédito, né? Acho que é isso. Eu agradeço muito. E eu vou compartilhar, Jana, o nosso cronograma do NDD com os professores, para poderem saber e se programarem para o nosso próximo encontro. Tá vendo minha tela normal? Sim. Sim? Que bom. Então, hoje foi brilhantemente pela professora Janaíne Polese, como escrever os artigos publicáveis.
Convidamos vocês para, com a Valesca, como elaborar podcast, que é uma nova metodologia, um novo instrumento de educação, e tão novo e tão evidente hoje, de toda forma, na educação. Para o mês de novembro, tecnologias facilitadoras para metodologias de ensino, com a professora Luísa Rodrigues, e que eu tenho o prazer de tê-la na integração curricular. E finalizaremos esse semestre com avaliação formativa, como fazer, como cobrar, o que cobrar do aluno, o que avaliar do aluno, de uma forma mais sensata, mais equilibrada e não com tanto viés. Então, é isso que a gente tem para trazer aqui para vocês nesse novo ciclo de capacitação docente. Em nome do professor George, convidamos e agradecemos a presença de cada um. E informo que a nossa pasta do NDD vai ficar ativa com as publicações e as aulas todas em tempo real, tá bom? Muito obrigada, Jana, mais uma vez, por participar conosco. Obrigada, professores, por estarem aqui. E encontramos sempre à disposição o e-mail do NDD, ndd@cienciasmedicasmg.edu.br. Contem conosco e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada.